Pessoal da igreja que eu passo, Senhor, amém? Pode se sentar, fique à vontade. Irmãos, primeiramente eu quero aqui, em nome do Alvorecer, agradecer a todos vocês que esse ano nos ajudaram no congresso, todos vocês que estiveram conosco nessa luta, né? Nessa batalha, que não é fácil, né? A gente ajudar todos para poder dar o nosso melhor ao Senhor, né? Mas contudo, o Senhor tem nos dado graça. Contudo, o Senhor tem nos direcionado. Então, eu só tenho a agradecer a cada um de vocês. Eu sou suspeito para falar alguma coisa aqui, de algumas pessoas, porque são pessoas com que eu vi essas crianças aqui em cima, e passou um filme na minha cabeça, e eu me lembrei de diversas coisas. Só que uma das coisas que eu lembrei ali quando eu estava sentado ali foi desse camarada aqui, ó. Esse careca gente fina aqui, o Tino. Quantas vezes, irmãos, eu vejo essas crianças hoje sentadas, a gente não sabe o dia de amanhã, não é verdade? Mas foi assim que Deus fez comigo, fez com outras crianças também, que viraram até mesmo pastores, homens de Deus, evangelistas na casa do Senhor. Trazendo os filhos na casa do Senhor, ensinando o caminho que se deve andar, que lá na frente ele não vai se desviar. E eu falando do Tino, é até meio que uma homenagem, viu, Tino? Que eu estou fazendo assim. Porque é verdade, eu sentava aqui no banco aqui na frente, e eu olhava o Tino com aquela guitarrinha vermelha tocando aqui, eu tinha vontade de tocar violão e eu ficava olhando o Tino. Aí o Tino não sabe disso, mas eu chegava em casa, a primeira coisa que eu fazia era tentar lembrar o que ele estava fazendo aqui em cima. Amém. Era tentar imitá-lo, né? E hoje, onde eu estou, irmão? Né? O Senhor tem me ensinado, o Senhor tem me dado graça, o Senhor tem nos dirigido. E eu sou fruto, Tino, né? Do seu louvor ao Senhor, da sua adoração a Deus, e de outros também. Outra pessoa também, o nosso amigo aqui, Pop. Como Deus tem nos aproximado, né, Pop? Não só o Pop, mas todos vocês que aqui estão. Eu amo essa igreja. Eu amo todos vocês. Porque é maravilhoso, irmãos, nós podemos poder falar daquilo que Deus tem feito, né? E daquilo que Ele ainda vai fazer, né? Nós somos todos filhos do Senhor. E eu creio que Deus tem muitas coisas para nós, em nome de Jesus. Eu não vou pregar, eu quero só deixar assim algo que Deus colocou no meu coração. Eu até sempre escolho as pessoas para trazer a mensagem no Alvorecer, né? E isso foi o que Deus colocou no meu coração, designou a mim a isso. Trazer pessoas novas, pessoas que nunca tiveram uma oportunidade, vir aqui à frente, falar do amor de Deus. Porque eu não sei onde foi que eu ouvi hoje aqui, que é colocando no fogo, né? Que a pessoa vai se desenvolvendo. Até quando que eu tinha ali agora há pouco, alguém falou alguma coisa aqui, não lembro quem. Robério, né? O Robério. Eu bati nas costas do Tino, porque eu lembrei, colocando no fogo. E nós temos que ser provados para ser aprovados por Deus, né? E irmãos, é isso. Eu quero que os irmãos abram a palavra do Senhor rapidamente no livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 24. Vamos ler do versículo 13 ao 16, amém? Fala assim a palavra. E naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. 14. E iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. 15. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Amém? Essa palavra é uma palavra tão maravilhosa,
que Deus colocou no meu coração nessa noite para falar aos nossos corações. De uma maneira eu creio que Deus vai falar especial. A Bíblia fala que os dois discípulos, eles estavam indo a caminho de um povoado chamado Emaús, que ficava a 11 quilômetros de distância. E eles iam falando, discutindo do que havia acontecido com Jesus. E o que mais me chama a atenção é que de repente Jesus se aproximou deles. E eles ali não perceberam, por nenhum minuto, por nenhum momento, que quem estava ali com eles era o próprio Cristo, era o próprio Jesus. E a Bíblia fala, irmãos, é tão maravilhosa essa passagem. Eu marquei algumas observações aqui. A Bíblia fala que em Mateus 18, 20, fala assim: aonde estiver um ou dois em meu nome, no meio deles, quem que vai estar? Jesus. Então quer dizer, o que eu aprendo com isso a princípio? Que quando você, eu, nós estivermos falando dele, ele vai se aproximar de mim, de você. Ele vai querer caminhar com você. Quando nós falamos de Jesus, nós atraímos ele para nós. E a Bíblia fala que aqueles discípulos, eles deviam estar tristes, com seus corações amargurados por aquilo que tinha acontecido com Jesus. Mas Jesus, ele viu aqueles dois homens indo a caminho, e ele se aproximou deles. Vamos ver o que eles estão falando. E a Bíblia fala que Jesus, ele começa a conversar com aqueles homens. Enquanto trocavam ideias, discutia, o próprio Jesus se aproximou, no 15, e ambos começou a caminhar com eles. 16. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E quando eu li esse versículo 16, eu lembrei de um camarada chamado Saulo. E na conversão de Saulo, nos revela que as escamas nos olhos de Saulo e dos homens, só Deus pode remover certas escamas da nossa vista. A Bíblia fala que Saulo também, por um certo momento da vida dele, ele não enxergava aquilo que realmente ele estava fazendo em relação ao povo de Deus, ao povo escolhido. Irmãos, e logo de cara, assim, o que eu entendo é que muitas das vezes só falar de Jesus ou caminhar em direção, discutindo de Jesus, é muito bom, é aprovado isso, é bênção de Deus, é muito bom falar de Jesus, mas melhor ainda, quando você reconhece que é Ele que está do seu lado. Muitas das vezes nós caminhamos, nós trilhamos um caminho, estamos discutindo de Jesus, como eles faziam, eles falavam a respeito de Jesus, e gozado que mais abaixo, tem um versículo que me chamou muita atenção, no 17, que fala assim: então eles questionou, o que vos preocupa, e sobre o que ides discutindo durante a vossa jornada? E eles pararam entristecidos. 18. No entanto, um deles, chamado Cleópatas, replicou-lhe: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras os acontecimentos destes últimos dias? Irmão, quantos estão andando, caminhando, falando de Jesus? Jesus está do meu lado, Jesus está do seu lado, mas ainda existe algumas escamas que impeçam de nós enxergarmos Jesus como Ele é, de que maneira que Ele é, da sua formosura. Porque às vezes, irmãos, não só falar de Jesus é o suficiente. Nós temos que começar a ter com o Senhor experiências com o Senhor. Nós temos que começar a ter com o nosso Senhor Jesus encontros com Ele em particular, para que quando, no momento certo, Ele venha se revelar a nós. No versículo 28, já pulando aqui algumas coisas, fala assim, quem tiver com a Bíblia aberta pode acompanhar comigo, por favor. E ao se aproximarem do povoado para o qual se dirigiam, Jesus
como que ia continuar a caminhada, seguindo mais à frente. Porém, eles muitos insistiram, no 29, rogando-lhe: fica conosco, pois é tarde, e o dia já está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com eles. O que me chama a atenção também nesse versículo é que Jesus ele caminha 11 quilômetros com esses dois homens que estavam falando a respeito de Jesus. E algo que me chama a atenção é que quando eles pararam, quando eles chegaram àquele povoado de Emaús, eu acho que eles falaram: aqui eu vou ficar por aqui. Mas Jesus ele continua a sua caminhada. E quando Jesus estava começando a sua caminhada, um deles falaram: Jesus, fica conosco. Repouse, já é tarde. Repouse em nossa casa. Irmãos, isso é tão forte, porque eles andaram 11 quilômetros com Jesus, e nem um minuto, nem um momento, eles perceberam que era Jesus que estava do lado dele. O que eu entendo com isso? Mais uma vez, quantos de nós falamos de Jesus, atraímos Ele para perto de nós, e nós muitas vezes não enxergamos que Ele está do nosso lado, esquecemos que Ele está do nosso lado. Mas eu quero te dizer nessa noite que Ele está contigo. Nessa caminhada, que não é só apenas 11 quilômetros, essa caminhada que dura a sua vida toda, Ele está contigo. Nessa caminhada que não é de agora, que já é de muito tempo, e Ele está contigo. Só que algo que me chama a atenção é que até aquele momento os olhos deles não estavam abertos para enxergar que era Jesus. E no versículo 30 fala assim, no 29, vamos ver o 29 antes. Porém, eles muito insistiram e rogando: fica conosco, pois é tarde, o dia já está chegando ao fim. Então eles entrou para ficar com eles. 30 agora. E aconteceu que quando estava, o que eles estavam fazendo? 30. Reclinando ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graça e partiu e deu a eles. Irmão, no momento um momento tão especial desse, né, que eles passaram ali com Jesus, o que eu entendo é que é no partir do pão, é na mesa, é no momento de comunhão que os seus olhos se abrem para poder enxergar Jesus. Um ato simples. Eles estavam ali naquele percurso, mas no momento que eles sentaram na mesa com Jesus, num ato tão simples, Ele pega num partir do pão, né? E ali Ele, dando graça, partiu e deu a eles. Naquele mesmo instante, a Bíblia fala que eles reconheceram, caiu a ficha deles. Fala: meu Deus, é Jesus que está aqui. Amém. É Jesus que está aqui na mesa. Mas o que mais me chama a atenção é que, reclinando a cabeça, eu quero dizer para vocês que Deus colocou algo no meu coração sobre esse negócio de reclinar a cabeça. Reclinar a cabeça nada mais é na hora que você leva a sua adoração, a sua oração a Ele. Aí Ele se revela para você de uma maneira diferente, de uma maneira especial. Porque a Bíblia fala que Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores adorem Ele em Espírito e em verdade, porque Ele é Espírito. E é em Espírito que nós temos essa comunhão com Ele. E a Bíblia fala que quando eles reconheceram, que era Jesus que estava à mesa, eles sumiram. Jesus sumiu das vistas dele. Imagine, irmão, você sentado aqui na mesa, nessa mesa agora, Jesus aqui conosco, e de repente um ato de Jesus, no partir do pão, um ato simples, dando graça, você fala: meu, é Jesus. E eles perceberam isso, eles tiveram essa observação que era Jesus. E a Bíblia fala, como eu já tinha lido aqui em Mateus 18, 20, que fala que aonde tiver 2 ou 3 discípulos no nome dele, ali ele... E quantos discípulos tem aqui nessa noite?
Quantos discípulos tem aqui? A Bíblia fala 1 ou 2, não precisa de muito para que ele esteja presente. Mas aqui tem quantos discípulos, igreja? Quantos discípulos está aqui nessa noite ouvindo a voz do Senhor? Não é a minha voz, porque é a palavra dele que fala conosco, aos nossos corações. E o que eu entendo é que é no partir do pão, é na comunhão que Deus manda a bênção, é estando junto, é compartilhando a mesma mesa, que nós começamos a entender, a enxergar que é Jesus, que é Jesus que está conosco. Então, irmãos, eu creio que ali, por um certo momento, a Bíblia não fala, é a palavra minha, eu falo que nem o Rafael, o pastor Rafael fala, é eu que estou falando agora. Mas eu creio que quando eles se deram conta, Tino, que era Jesus, eu acho que eles pensaram assim: se eu soubesse que era Jesus que estava comigo nessa caminhada, meu irmão, oh Deus, se eu soubesse que a partir do momento que ele se encostou em mim e começou a caminhar comigo, quantas coisas aqueles homens falariam ao Senhor, quantas perguntas eles tinham a fazer para Jesus, da sua morte, da sua ressurreição. Mas num piscar de olho, dando graça, partindo o pão, Jesus some. Aleluia. Mas eu quero te dizer nessa noite, e a Bíblia fala no 31 aqui: neste momento, instante, eles abriram os olhos e reconheceram, e ele, contudo, perceberam diante dos seus olhos que era o próprio Jesus. Aleluia. E para concluir essa pequena mensagem que Deus pôs no meu coração, Apocalipse, versículo 3, capítulo 20, fala assim: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Jesus está te fazendo nessa noite um convite de não é só caminhar com ele, porque o caminhar tem limite. Chega uma hora que você cansa, você para. O caminhar muitas das vezes tem hora marcada para você ir, para você voltar. Eu vejo por mim, pelo Eldas, a gente marca um encontro de caminhar, de fazer nossos exercícios. Tem hora para começar, tem hora para acabar, e quando acaba vai cada um para a sua casa, porque já deu. O caminhar muitas das vezes é isso. Jesus não quer que você só caminha, que você só atrai ele para perto de você, não. Ele está esperando que você faça um convite. Fica conosco, Senhor. Fica na minha casa. E que casa que é essa? É o seu coração, é a sua vida. Que você possa abrir o seu coração e falar: Senhor, faça morada em mim, anda comigo, me dê uma direção, porque muitos caminham, mas uma hora para. Mas se você falar: Senhor, fica conosco, o desejo de Deus é que você sempre tenha essa palavra no seu coração, de falar: Senhor, fica comigo, fica conosco. E eu quero que você fique com essa palavra no seu coração, porque eu acabei de ler em Apocalipse 3:20, que se você fazer o convite para ele, ele vai entrar, ele vai ceiar contigo e vai fazer morada, ele com você e você com ele. Amém? Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade.